gente, tudo bem? Então, gente, quando eu fiz a tag 50 fatos sobre mim, eu comentei com vocês, né, que eu tinha silicone. Eu tenho prótese de silicone, na mama, né? E eu tenho, daí um monte de gente pediu pra eu falar um pouquinho aqui, eu não sabia muito bem o que falar, porque, sei lá, sabe quando... Eu já tive muita curiosidade na época que eu ia fazer, então eu acho interessante a gente trocar ideia aqui, tá? E pra deixar bem claro, desde já o começo, eu vou contar pra vocês a minha experiência, o que eu achei em relação à dor, em relação a tudo. Então, assim, varia muito, tá? Tem gente que achou que doeu, tem gente que achou que não doeu, tem gente que... Eu vou contar a minha experiência pessoal, tá bom? Depois eu vou ler as perguntas aqui pra ver se faltou alguma coisa. Eu coloquei silicone quando eu tinha 17 para 18 anos. Eu coloquei em fevereiro de 2008. Eu faço aniversário em março. Então eu tava quase fazendo 18 anos. E eu desde sempre já falava pra minha família que eu queria colocar silicone, Eu não tinha nada, nada. Eu tinha um biquinho assim, sabe? Um biquinho, sabe aqueles biquinhos de... sabe aqueles biquinhos assim, feinho? Eu só tinha isso, um biquinho. Já fiz 1000 cirurgias, como eu já falei pra vocês. Eu já tirei apêndice, eu já tive uma suspeita de câncer aqui na mandíbula, então eu tive que fazer uma cirurgia, fazer uma raspagem, etc. Já operei o pé, tirei a joanete. Eu já... O que mais que eu já operei? Deixa eu lembrar. Tirei a amígdala quando eu tinha 7 anos. Então, assim, eu já fiz muitas cirurgias. Então, é uma coisa que a gente já tá habituado aqui em casa. Não tô prezando aqui vocês fazerem cirurgia. Estou falando que é uma coisa que eu não tinha medo. Eu não tenho medo de cirurgia. Acho que deveria até ter, mas eu não tenho. Meu pai é anestesista. Então, a gente aqui em casa, a gente tem muita segurança em relação a isso. Mas então tá. Daí eu coloquei silicone. Quando eu fui lá, né, ver direitinho com o médico, ele me sugeriu colocar entre 240 e 280 ml. Aí eu vi assim mais ou menos e falei, vou colocar 260. Então o meu silicone tem 260 ml. E assim, gente, a gente tem muito que ver de acordo com o que o médico fala pra gente, porque eu sou pequenininha, eu sou baixinha, eu tenho 1,53 m, então assim, eu tenho quadril largo, cintura fina e eu não tinha nada de peito. Então, o médico, ele já tem uma noção quando ele fala a quantidade pra gente, como aquilo vai ficar no nosso corpo, sabe? Porque quando ele falou 260 pra mim, eu tinha uma conhecida que tinha colocado essa quantidade, só que nela ficou muito pequenininho. Por quê? Porque é um estilo de corpo diferente do meu. Então eu falei, putz, será que vai ficar pequeno mesmo? Porque eu quero ter peito, né? Se eu tô pondo, se eu tô, sentindo dor, porque eu quero ter peito. Daí, por fim, eu confio nesse médico. Meu pai trabalha com ele e tudo. Aí eu fiz. E o tamanho ficou ótimo. Se fosse maior do que ele sugeriu, ia começar a me incomodar aqui, sabe, no braço. Quando eu coloquei peito, eu já comecei a sentir uma coisa diferente aqui que eu não tinha. Então, se fosse maior, tem gente que acaba colocando prótese maior e você até nota, sabe? Você vê que sai aqui pros lados, sabe? Então, o meu peito não faz isso, meu peito é normal, sabe? Então, eu coloquei no tamanho bom, 260 ml pro meu corpo. Inclusive, na mesma época que eu coloquei, tinha uma conhecida que colocou 300 e tantos, eu não lembro direito. E um monte de gente falava, Vanessa, parece que você tem mais que ela. Mas não é que eu tenho mais que ela, é estilo de corpo, entendeu? Tem gente que, como o corpo é pequeno, no meu caso eu sou pequenininha, parece que eu tenho mais. E tem gente que tem o corpo grande, né, costas, ombro largo, então tudo isso interfere, sabe, na quantidade do silicone. E que mais? Recuperação. Nossa, na primeira semana eu falei, por que eu fui colocar isso? Porque eu tava sentindo muita dor primeira semana. Eu já conversei com pessoas que não sentiram dor, já conversei com pessoas que sentiram até tanto tempo. E na primeira semana eu senti muita dor, muita dor, muita dor. Mas depois dessa uma semana ficou tudo tranquilo, sabe? E eu só andava assim, né? A gente tem que segurar assim, né? Tem que segurar aqui, aqui e andar assim. E eu andava só assim pela casa, só andava assim pelos lugares, né? Não pelos lugares, imagina eu andar na rua assim, não era na rua não, era só aqui em casa mesmo. E eu usava aquele sutiã normal e quando eu fiz, meu peito encheu de estria, meu peito ficou parecendo um sol, sabe? Os dois, porque eu não tinha pele nenhuma, né? E o meu pai, eu falei que ele é médico, ele também trabalha na área de estética. Então, com Carbox, ele tirou todas as minhas estrias. Hoje em dia eu não tenho mais estria, não tenho nada no peito. Mas na época ficou horroroso. E em termos de resultado, o resultado do meu silicone ficou perfeito. Ficou assim, eu já vi muitos
peitos na minha vida, né? Muitos silicones, muito mais. E o meu silicone, ele ficou super natural. Um monte de gente nem acredita que eu tenho, porque eu não fiquei... Ah, gente, não vou mostrar o peito, mas ó, quando eu faço assim, ó, não fica a bolinha, sabe? Ele ficou super natural. Porque é estranho falar isso na internet, porque eu não sei quem tá assistindo, né? Mas sabe quando você quer explicar? Mas então, eu não fiquei com aquela marca, sabe? De bola. Tipo, aquela coisa. Não fiquei. Meu peito, quando eu tiro o silicone, ele dá aquela leve caidinha normal de todo o peito, sabe? Quando fica assim. Então, meu peito, ele não é duro. Meu peito, ele não é estático. Aquele peito que você tira o... Você deita, ele fica parado. Você faz isso, ele fica parado. Não, meu peito é normal. Mas então, gente, a bateria acabou, mas voltei. Sei lá, eu queria explicar melhor, mas não dá pra mostrar aqui, né? Mas então, ficou super natural, é um dos peitos mais naturais que eu já vi. Não é porque meu não, mas é porque eu acho que foi porque quando já não doía mais, eu fiz muita massagem no meu peito. Então ele não ficou pedra, não ficou duro, olha, falar bem a verdade, eu queria até que ele fosse um pouco mais firme, sabe? Porque ele dá uma caidinha, eu queria até que ele fosse um pouco mais firme, porque eu ainda não tive filho, ainda não amamentei. E eu acredito que quando eu for fazer isso, ele vai dar uma caidinha, né? Então eu não sei. Mas ficou super natural. Poucas pessoas acreditam que eu tenho silicone por não ter ficado a marca. Mas nem todo silicone fica a marca. Sabe aquela bola? Meu não ficou essa bola. Que mais que eu posso dizer? Na época que eu coloquei o silicone, já era do lote que não precisa trocar, sabe? Já era um silicone mais moderno. Então eu não preciso fazer troca do meu silicone, sabe? Isso foi uma das perguntas aqui. Deixa eu até ver. Eu não sei mais o que falar do meu silicone, então eu vou ver as perguntas, tá? Eu não sei muito bem o que falar, que é um assunto meio, né? Falar sobre peito na internet, meio estranho isso. Quanto que eu paguei pela cirurgia? Então, gente, como foi um presente do meu pai, eu não sei dizer porque meu pai não me disse, mas eu acredito que tenha ficado em torno de uns 4, 5 mil aqui na minha cidade. Eu moro em Tremembé, Taubaté, Tremembé, praticamente a mesma coisa. Aqui no interior de São Paulo. E ficou esse valor, tá? Acredito que tenha ficado por esse valor. O tamanho da prótese, eu tenho 260. Como foi sua recuperação? Tem cicatriz? Tenho, eu fiz aqui embaixo, fiz aqui por baixo. A minha cicatriz é aqui embaixo. E a minha cicatriz é super pequenininha, super fininha. Que eu tenho uma cicatrização boa, né? Das outras minhas cirurgias, eu sei que eu tenho. E logo que eu já podia, eu colocava um adesivo, que ele é adesivo com remédio, que até vende lá na loja da minha mãe. Eu vou descobrir o nome dele, que eu não sei, eu vou deixar aqui pra vocês. E eu usava esse adesivo, que ele ia colocando remédio junto, né? Adesivo com remédio. Então, a cicatriz ficou super fininha, ficou clarinha, ficou bonitinha, sabe? Então, a cicatrização foi tranquila. No começo doeu, mas depois foi tudo bem, sabe? Foi tudo certo. Segui as recomendações dele direitinho, em termos de banho, temperatura, essas coisas. Fiz tudo direitinho, porque ao longo das conversas... eu tinha que falar isso. Ao longo das pessoas que eu conversei, né, pra colocar silicone, teve pessoas que fizeram coisa errada e o silicone ficou duro, empedrou. Teve gente que, sabe, quase perdeu o peito. Então, segue direitinho, gente, porque é um corpo estranho que tá na sua pele, né? Então, se às vezes fazendo certo já dá errado, então faz tudo certo. Pra né, evitar. E uma coisa que eu ia falar, sensibilidade, é uma coisa que eu queria contar pra vocês. Quando eu fui colocar, né, conversei com um monte de gente. E sensibilidade é muito relativo, gente. Teve gente que eu conversei que não perdeu nenhuma, nem, tipo, sente tudo normal. Teve gente que eu conversei que perdeu a sensibilidade total do seio. Teve gente que eu conversei que perdeu de um lado. Teve gente que só perdeu do biquinho, né, da auréola. Varia. O que aconteceu comigo? Eu perdi a sensibilidade. Eu perdi a sensibilidade na parte de baixo do meu peito. Então, assim, nessa parte aqui, debaixo do meu peito, é como se eu pegasse o cotovelo, sabe? Quando a gente pega o cotovelo, ele pode apertar essa pelinha aqui do cotovelo. Que a gente pode apertar e a gente não sente dor, essa pele aqui. A gente sabe que tem alguma coisa aqui, mas não sente dor. É a mesma coisa que eu sinto aqui. Eu não sinto mais sensibilidade aqui. Eu sei que tem alguma coisa aqui, mas se alguém beliscar essa parte eu não sinto, sabe? Então, é muito relativo, sabe? Tem gente que perdeu, tem gente que não perdeu, tem gente que volta, tem gente que não volta. O meu não voltou até hoje, eu acho que não vai voltar. Mas é só nessa parte e não é algo que me incomoda, sabe? Mas eu queria comentar isso com vocês. Se possível, colocar uma foto antes e depois. Gente, eu
procurei e eu não achei foto, porque eu nunca gostei de tirar foto, sabe? Hoje em dia eu tiro mais, mas antes eu não tiro, antes eu não tirava. Mas eu vou ver com a minha mãe se eu encontro alguma foto, assim, de casamento, alguma coisa assim, e mostro. Mas eu não tinha nada, eu só tinha, como eu falei, sabe aquele biquinho assim, ó? Sabe? Era só um biquinho pra fora. Eu até brincava que eram os irmãos cravinhos, lembra daquele assassinato, tudo triste, mas eu brincava que eram os irmãos cravinhos, porque era quase 2 cravinhos, de tão pequenininho. Mas eu não tenho foto. Se eu tiver, eu vou deixar no blog e vai estar escrito aqui que vai estar no blog, tá? Em termos de tempo de recuperação, gente, eu não lembro direito. Eu lembro que na primeira semana doeu demais e eu só ficava com a mão aqui. Na segunda semana já não doía e eu conseguia ficar sem a mão e já era tudo bem. E não foi, o tempo foi o que o médico disse mesmo, sabe? Eu não lembro direito agora, mas a minha recuperação foi bem padrão, bem o que as pessoas dizem mesmo. Para dormir, incomodava, né, que eu não podia virar. Coisa normal de cirurgia, sabe? Quanto tempo que você está com ele? Então, eu coloquei com 18, vai, que é um mês antes um mês, coloquei um mês antes do meu aniversário 18, então 18, praticamente 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tô com ele há 5 anos. Que clínica eu coloquei? Aqui em Taubaté eu coloquei na Plasticlin com o Djalma Tavares, foi com ele que eu coloquei. Ele é amigo da família e tudo, foi com ele que eu coloquei, eu gostei muito do resultado. Aqui perguntou assim, ó, Ava, fala também sobre o que eles ficaram com aspectos tão naturais, já que a maioria das cirurgias fica artificial. Isso é pelo tipo de prótese, etc. Então, gente, eu coloquei a prótese que ele me indicou. Eu não escolhi, sabe? Eu coloquei a prótese que ele me indicou. E ficou natural, né? Como eu disse, ficou bem natural. Eu não sei se foi porque eu fiz bastante massagem, mas ele ficou super natural. Eu segui as recomendações certinho. Quando era a época de fazer a massagem, né? Ficar apertando assim, eu apertei. E o meu silicone, eu não sei como é que eu vou conseguir mostrar. É que é muito estranho fazer isso na internet. Apertar o peito na internet. Mas ele é normal, sabe? Se você pegar ele tem um aspecto firme, mas não é duro e não é mole. Tipo assim, se pegar um peito normal e um peito com silicone, dá pra ver que eu tenho silicone. Mas porque tem algo mais firme ali. Mas ele não ficou duro, entendeu? Ele só tem um aspecto um pouco mais firme. Mas, vamos supor, se eu pular, não sei o que lá, ele mexe. Que já tive amigas que falaram, nossa, seu peito mexe. Eu falei, lógico que mexe, gente. Mas, sabe, super natural. Poucas pessoas acreditam que eu tenho silicone porque ele ficou bem natural. E é isso que eu queria. Eu queria ter peito tranquilo, né? Super, né? Uma coisa normal. Fiquei muito satisfeito com o resultado. Perguntou aqui se eu fiquei satisfeito. Fiquei muito satisfeito com o resultado. Eu acho que se de repente eu amamentar e der uma caidinha, eu acho que eu troco. Não sei. Eu acho que eu trocaria pra ele ficar um pouco mais em pé. Mas não sei, porque, como eu falei, ele já dá uma leve caidinha agora. Se eu amamentar, eu tenho impressão, né? Imagino que ele possa cair mais. Mas eu não quero. Gente, eu tô falando que meu peito é caído, tá? Só tô querendo dizer que não é aquela bola dura que igual a gente... Porque quando a gente pensa em silicone, a gente já imagina aquilo. Eu sei porque quando eu queria colocar silicone, eu imaginei. Não é. Imagina um peito normal em pé. É mais ou menos isso. Porque é um peito normal que não ficou pra baixo, mas também não ficou pra cima, sabe? Super normal. E é isso, gente, aqui das perguntas foi basicamente isso. Teve muita pergunta repetida. Mas então, em relação a preço, foi aquilo que eu falei. Doeu nos primeiros dias, mas depois foi tudo tranquilo. E acho que é só. Eu não sei muito o que falar. Qualquer dia, será que eu acho chato, sabe, gente, eu colocar uma blusa justa pra mostrar aqui. Mas eu não sei o que eu faço. Mas é isso, gente. Silicone não é um bicho de 7 cabeças, mas também é muito pessoal, sabe? Tem gente que gostou, tem gente que não gostou, tem gente que ficou artificial, tem gente que ficou natural, tem gente que perdeu sensibilidade, tem gente que não, então é muito relativo, sabe? Mas esse é meu depoimento. Então, se você gostou desse vídeo, aperta joinha pra mim, por favor. Não esquece de se inscrever aqui em cima. E é isso, um beijo, até a próxima. Tchau!